Olá, meu nome é Matheus Guilherme da Paixão de Paulo, sou mestrando do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, Núcleo Unimontes. Hoje eu estou aqui para apresentar a avaliação nacional da disciplina de Problemáticas na Educação Física. Essa avaliação nacional consiste na elaboração e apresentação de um mapa conceitual da disciplina. Todos os assuntos que foram abordados durante o estudo da disciplina por nós alunos, por nós mestrandos. Nesse mapa conceitual, eu elaborei de forma visual os principais temas discutidos na disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. A partir do tema Problemáticas, há a formação de 6 eixos. Cada eixo transformou-se em uma semana de estudo em que foi abordado um tema. Na semana 1, abordamos o tema abandono do trabalho docente. E o texto base foi Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime. Nesse texto, ele explicou para nós como ocorre o abandono do trabalho docente, que é quando o professor deixa de fazer o seu trabalho, ocorrendo assim, deixando o aluno assim prejudicado, sem passar o conteúdo de forma adequada, né? Dentre essas situações, ele explicou que as práticas tradicionais esportivizadas, né? Que é quando o professor apenas repete a prática, o esporte, não trabalha ele de maneira crítica, fazendo com que assim um aluno fique prejudicado no seu currículo. A prática do rola-bola, que é quando o professor simplesmente rola a bola, entrega a bola para os alunos e ele passa a ser o mero espectador da aula, deixando com que os alunos pratiquem, joguem, façam a aula do jeito que eles queiram, né? E por fim ele nos deu aqui as práticas, nos mostrou aqui as práticas inovadoras, que é a educação física de qualidade. Quando a educação física ela é crítica, que os alunos passam a entender e saber o que eles estão praticando, de maneira crítica. Já na segunda semana, a relação entre a teoria e a prática trouxe para nós o seguinte texto. Texto 2. Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na aula de educação física escolar, da autora Suraya Darido, né? Nesse texto, ele já trabalha a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. O texto nos mostrou a necessidade de integrar vivências corporais e reflexão crítica, garantindo uma aprendizagem mais completa dos nossos alunos, né? Ou seja, mais do que simplesmente ensinar a fazer, tem que se ensinar sobre o que fazer, sobre o que está fazendo. O aluno ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Já na semana 3, o tema discutido foi os aspectos legais da educação física. E o texto que nos trouxeram foi Educação Física Escolar como componente curricular na educação básica. Aspectos legais, né? De Fernanda Moreto e Suraya Darido. O texto nos trouxe os motivos que justificam a educação física como conteúdo na educação básica, ou seja, como componente na educação básica, componente obrigatório na questão básica. Discutimos os impactos negativos das dispensas e interpretações errôneas da lei, que acabou negando o direito de aprendizagem de muitos estudantes, especialmente dos alunos do noturno, que é quando os alunos são amparados por lei a não participarem da prática da aula de educação física e muitas das vezes, por falta de conhecimento ou por erro de interpretação, acabam que o público
para essa não prática da educação física, porque é um público reduzido, se torne muito grande, fazendo assim com que muitos alunos deixem de praticar as aulas de educação física, no turno, principalmente no turno da noite. Já na semana 4, o tema foi o afastamento, indisciplina e afastamento dos estudantes da aula de educação física. O texto abordado foi o afastamento e a indisciplina dos alunos na aula de educação física escolar, de Soraya Darito, Fernando Jaime e Gui Genicie. Né? Nesse texto, ele nos mostra que o afastamento dos alunos, indisciplina e afastamento dos alunos são fenômenos multifatoriais. Né? O que são isso? São fenômenos que ocorrem por diversos motivos. Né? No caso, às vezes, a falta de habilidade em um determinado conteúdo, a falta de sentido nas aulas, a ausência do vínculo do professor também, né? Do trabalho do professor, são problemas que contribuem para essa indisciplina e afastamento dos alunos. Já na semana 5, foi abordado o tema dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. O texto trabalhado foi inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Barroso. Né? Nesse texto, a crítica principal recai sobre o modelo tecnicista e seletivo, que privilegia os alunos mais habilidosos. Né? E o professor ele foca apenas no quarteto fantástico, que a gente chama, né? Que é os 4 esportes principais, que é o futsal, basquete, handebol e vôlei. Né? Quando há o foco exatamente nesses 4 esportes, o que acontece? O aluno que tem menos habilidade, ele se sente excluído. Então isso se torna um desafio quebrar essa situação. Né? O desafio, na verdade, proposto nessa semana e nessa temática, né, é ressignificar o esporte como conteúdo educativo, crítico e acessível, capaz de formar sujeitos e não somente atletas. Né? Ou seja, mostrar para o aluno que o esporte vai muito além do que simplesmente ser atleta. Já na semana 6, né, o tema abordado foi questões de gênero na educação física escolar. E o texto base foi Educação Física Escolar e a questão do gênero, de Osmar Moreira. No texto, ele reflete como são as práticas corporais quando não são mediadas pelos professores. Ou seja, né, quando nós professores deixamos de mostrar ao aluno que todos podem participar da atividade, fazendo assim, né, com que os alunos que não tenham propensão ou sejam de, às vezes, sexo ou gênero oposto ao principal da atividade se sintam excluídos. Nessa semana foi proposta uma atividade com alguns vídeos, né, para que a gente exibisse aos nossos alunos. E com isso foi gerada uma reflexão muito grande, porque um dos vídeos eram primeiramente de desenhos, né, executando movimentos de esporte em alto rendimento. E aí, posteriormente, esses desenhos eles foram apagados e mostrou que aqueles que faziam os atos, né, praticavam os esportes, eram mulheres. Ou seja, isso gerou uma discussão muito grande entre os alunos, que mostrou que as meninas ou mulheres também são capazes de estarem participando das aulas de educação física, né? E é importante, e foi ótimo também para mostrar que nessa discussão se justifica ainda mais a necessidade de turmas mistas, em que todos podem participar. Assim fechamos a explicação desse mapa mental. Ele foi construído, né, representando um breve resumo da disciplina de problemáticas da educação física escolar,
destacando os principais problemas enfrentados na prática docente da educação física. E, ao mesmo tempo, durante essa matéria, ela nos propôs, né, e sinalizou caminhos possíveis para a superação desses desafios, por meio de reflexões críticas, sistematizadas, planejamento pedagógico e compreensão do trabalho social. No mais, muito obrigado.